Ok, obrigado, Edson. Então, estamos gravando. Hoje é o sábado, nem sei que dia é hoje. Dia 21. Hoje seria o dia de encerramento da última aula do curso, mas a gente estendeu por mais 2 sábados, como eu expliquei lá no Telegram. Nós estendemos por mais 2 sábados o nosso curso para inserir mais 2 aulas práticas de implementação de algoritmos em Python, que foram nos 2 últimos sábados. Na aula passada, no finalzinho da execução da rede neural com Keras, deu um errinho lá que o nosso tempo não permitiu ver o que era, mas logo depois a gente identificou o que era, gravamos o vídeo só mostrando o que era uma besteira na dimensão dos dados. Eu fui para mostrar para vocês como é que era dar um print nos dados de treino e de teste, e o de teste não tinha uma coluna, tinha uma coluna a menos, e aí ficou teste lá, e aí na hora de rodar, de fazer o treinamento da rede neural, ele estava dando um erro no formato, na dimensão da matriz de dados. Mas eu gravei um outro vídeo, está lá no slide de vocês, vou mostrar aqui, no nosso Classroom. A gente tem o link, que são as gravações das aulas, está aqui, ó. Então, aqui está a aula de sábado passado, e aqui o trechinho onde eu mostrei a correção do código, já para rodar sem erro. Tá? Então, já estão lá as gravações. Então, para quem ainda não viu as gravações, é que elas ficam lá no finalzinho. Assim como os slides. O professor Daniel botou os slides dele numa postagem separado, mesma coisa o Gilberto. Os meus slides estão lá para trás, lá no início das postagens, olha. No dia 2 de abril, tá, slide das aulas, são os meus. Aí tá, o primeiro tá abertura, tá? O slide 1, 2, 3, e hoje o slide 4. Então, como eu falei, nós temos ainda 3 aulas. A nossa aula de hoje, a gente vai apresentar uma noção geral do que é o aprendizado profundo, o que a gente chama aí de Deep Learning. Vamos falar de forma geral sobre isso, apresentar os conceitos envolvidos. E na nossa aula que vem, eu vou apresentar uma das técnicas que é a mais conhecida, a mais usada, mais famosa técnica de Deep Learning, que são as CNN, as redes neurais convolucionais. E aí a gente vai apresentar a parte teórica dela e vamos executar um código de uma CNN, também usando aí o Keras. Então a forma vai ser similar ao que a gente viu lá no nosso exemplo da rede neural da aula passada. Mas hoje a gente vai falar da parte conceitual do Deep Learning, né? O que ela tem de diferente do Machine Learning em si. Na verdade, ela é uma sub-área, ela é um subgrupo da Machine Learning. Ela também continua sendo uma técnica de Machine Learning, tá? Qualquer dos algoritmos de Deep Learning, eles também são algoritmos de Machine Learning. Então, a gente afunila aí, mas ela tem algumas características. Os algoritmos que são utilizados por esse tipo de abordagem, eles têm algumas características em comum, que são exatamente essas características que a gente vai conversar hoje aqui com vocês. Eu acho até que a nossa aula vai ser mais curta hoje do que o normal. Tudo bem? Então, a gente vai começar, tá legal? Então, áudio, vídeo, ok aí? Gravação também, né? Me parece que estamos todos ligados. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar lembrando um pouquinho sobre a parte fundamental, né, rudimentar da Machine Learning, e até para a gente conseguir contrastar o que tem de diferente com
com essa nova abordagem que veio a partir de 2010 para frente ali, e que hoje faz tanto sucesso, que é a Deep Learning. Então, quase tudo, gente, que a gente vê hoje de avanço de inteligência artificial sendo usado, especialmente no dia a dia, no cotidiano, nos programas, nos sites, nos celulares, quase tudo é implementação de algoritmos de Deep Learning. Tá? Então, vamos lá. Mas vamos por parte. Primeiro, relembrar aqui algumas partes fundamentais sobre a Machine Learning em si, né? Essa ideia aí da Machine Learning, do aprendizado de máquina, está dentro de um campo da ciência da computação. Essa é a definição clássica, né, de Machine Learning. E nessa área da computação, os programas eles têm a capacidade de aprender sem ter sido naturalmente programados ou desenvolvidos para aquele fim. Então, eu programei, ele aprende uma tarefa e depois ele consegue aplicar essa mesma abordagem que ele usou para resolver um problema em outro problema. Então, essa é a ideia da técnica da Machine Learning. Por isso que tem esse conceito do aprendizado. O conceito do aprendizado, na ciência da computação, na inteligência artificial, ele está ligado com a capacidade de melhorar a sua performance a partir da experiência. Então, quanto mais eu passo por aquele caminho, eu conheço melhor aquele caminho e eu vou melhorando, eu vou me comportando de forma melhor. É quase que um behaviorismo da psicologia, onde o ratinho vai passando, levando choque e ganhando queijo, aí ele vai aprendendo na marra, pela experiência, qual é o melhor caminho ou o caminho correto. Né? A gente tem esse diagrama clássico aí da Machine Learning, né? Eu tenho aqui o meu algoritmo inteligente, que pode ser qualquer dos algoritmos de Machine Learning, pode ser qualquer dos algoritmos de Machine Learning, pode ser uma máquina de vetor de suporte, uma rede neural artificial, uma árvore de decisão, KNN, tem uma tonelada aí, tá? Regressão, algoritmo de regressão. A ideia básica da Machine Learning é que eu vou... a ideia... Aqui a gente está falando do conceito geral de Machine Learning, a gente ainda não está dividindo em aprendizado supervisionado, não supervisionado, a gente está falando do conceito geral de Machine Learning. Eu tenho um algoritmo inteligente e eu vou apresentar esse meu algoritmo dados rotulados. O que são dados rotulados? São dados em que eu tenho algumas entradas e eu tenho a saída desejada. Esse rótulo é a minha saída desejada. Então, olha, quando o cara tiver essas características aqui, A, B, C, D e E, ele é da classe A. Quando ele tiver outras características, A, B, C, F, J, K, ele é da classe B. Então, eu apresento um monte de dados onde eu tenho as características, que é um negócio que a gente vai falar bastante hoje, as features, tá? E eu digo qual quando ele tem essas características, eu já vou ensinando, eu já vou dizendo no rótulo. E esse cara, com esse conjunto de características, que a gente chama de features, ele é dessa classe aqui. Então, eu estou ensinando, eu estou dizendo qual é a saída desejada. A ideia é que eu vou ensinar o meu programa a fazer um mapeamento entrada-saída. O que é um mapeamento entrada-saída? É um comportamento de função, que a gente tem isso na matemática, né? Quando eu tenho determinados valores x na entrada, passo pela função, eu vou gerar uma saída y. Então, o meu algoritmo inteligente ele vai aprendendo a transformar aquele conjunto de entradas, que são as features, as características, né? Ele vai aprendendo a transformar naquela saída desejada. E assim, a gente diz que a gente vai treinando o nosso algoritmo inteligente e ele vai aprendendo a fazer essa correlação entre os dados e a partir dos dados, tá? Até que vai chegar um momento que eu tenho um indicador aqui que diz assim, olha, pode parar de treinar porque eu já aprendi a transformar determinadas entradas em determinadas saídas. Então, eu paro o meu treinamento e aí eu vou para o momento onde o meu algoritmo ele vai ser usado na prática. O que o que seria na prática? Tá errado esse diagrama aqui, gente. Eu vou fazer uma correção aqui, ó.
não vai dar para corrigir aqui, porque eu copiei, eu traduzi e copiei, mas eu vou fazer a correção mesmo assim, e copiei sem traduzir corretamente. Aqui são dados não rotulados, embaixo, tá? Vamos corrigir isso aqui. Depois eu corrijo o slide, mas pelo menos vocês já ficam sabendo. Dados não rotulados. Feinho, mas está corrigido o erro. Então, o meu algoritmo inteligente num modelo de machine learning, ele é treinado com dados rotulados, onde eu tenho certas entradas que são as características e a saída desejada. A partir do momento que o meu algoritmo já conseguiu aprender a fazer esse mapeamento, ele está treinado e ele pode ser usado para fazer a predição. A predição é o seguinte, eu vou submeter dados não rotulados, onde eu não sei qual é a saída, e ele vai fazer a predição. Ele pode, por exemplo, fazer a classificação para dados que ele não foi treinado, né? Então, o que a gente tem? A ideia do algoritmo. Eu tenho métodos, na prática, que eles aprendem a fazer certas previsões, né? Que a gente chama também de predição, sobre os dados. Eles aprendem correlações entre os dados e, a partir do momento que o meu modelo está treinado, ele pode ser apresentado a dados não rotulados, ou seja, onde eu não sei qual é a saída, e ele vai me indicar a saída correta. A ideia aqui é exatamente, olha, que ele aprendeu a classificar, por exemplo, vamos aqui arbitrar que esse é um problema de classificação, pode ser qualquer problema, mas vamos pensar que isso aqui é uma classificação. Ele aprendeu a fazer a classificação desses dados, tá? E ele aplicou o que ele aprendeu com uns dados para outros dados. Então, ele não foi desenvolvido para estes dados aqui, ele foi desenvolvido e treinado com esses dados, mas ele consegue se adaptar. Essa é uma das características dos algoritmos de machine learning, a adaptatividade. Significa que ele foi treinado para uns dados, ele consegue se adaptar com outros dados, e ele consegue levar consigo aquela ideia de solução para problemas que ele não foi originalmente desenvolvido para atuar. Essa é a ideia geral. Aqui um diagraminha também que eu gosto, que explica um pouquinho das grandes áreas da machine learning. Então, eu tenho aqui, por exemplo, dentro de inteligência artificial, eu tenho a machine learning, a processamento da fala, processamento da visão, eu tenho processamento de linguagem natural, sistemas especialistas, planejamento, otimização, robótica, várias áreas de inteligência artificial, onde eu vou, em cada uma dessas, tendo toneladas de algoritmos que são desenvolvidos com diversas abordagens. Então, aqui em machine learning eu tenho análise preditiva, eu tenho a deep learning se destacando bastante aqui. Na área de fala, a gente tem tradução de texto em fala, em voz, então eu pegar um texto escrito e a voz ser sintetizada a partir daquilo que está escrito. E também o caminho contrário, né? Fala para texto. Então eu falo, digo assim, Siri, avise os alunos que a aula começou. E ela vai transformar aquela onda sonora, vai passar por um processo de decomposição e ele consegue escrever aquilo que eu falei. Colocar uma legenda, colocar um caption numa cena. Na área de visão computacional, né, machine vision, visão de máquina e reconhecimento de padrões de imagens, é uma área que se desenvolveu bastante. A machine learning deu um avanço nisso, mas particularmente a deep learning, a gente vai ver, ela assim revolucionou algumas áreas aí, 3 áreas particularmente foram completamente revolucionadas com a introdução dessa nova geração de técnicas de deep learning. A parte de
reconhecimento de imagem, reconhecimento e processamento de voz e também de texto, isso assim teve um salto monstruoso a partir dos anos 2010 e com o surgimento dos algoritmos da Deep Learning. Aqui no processamento de linguagem natural, a gente tem aí classificação, tradução, extração de dados, como algumas das tarefas clássicas que são executadas em NLP, Natural Language Processing. Sistemas especialistas talvez sejam das abordagens mais antigas de IA que existem, tá? Elas são abordagens que trabalham com bases de regras ou bases de conhecimento, e eu coloco, são sistemas baseados em regras, em lógica de segunda ordem, em regras proposicionais, e eles dominaram por muito tempo. Anos 80 houve uma predominância, 70 e 80, desse tipo de sistemas, que eram sistemas onde o especialista humano diz como é que se chega. Por exemplo, como é que eu classifico, eu quero a partir de uma imagem de folha ou de sintomas, dizer se o cara tem algum tipo de doença. Aí o especialista me diz, olha, o câncer de mama, ele tem esses diagnósticos aqui. Aí eu vou colhendo, extraindo o conhecimento do especialista lá, do médico, e eu vou colocando num sistema em forma de base de regras, né? E aí depois tem uma máquina que a gente chama de máquina de inferência, que é a partir das informações que o usuário vai me passando, essa máquina de inferência vai consultando as regras na base de regras e ela vai dizendo, olha, esse cara aí, ele está com câncer de mama, ou ele está com algum tipo de outra doença. Foi muito utilizado para fazer diagnósticos. Tá? Hoje em dia está em desuso porque as técnicas realmente de machine learning e depois o deep learning acabaram trazendo muito mais resultados com uma performance bem melhor. Mas eles ainda existem por aí, tem sistema especialista ainda rodando por aí. Essa área de planning e optimization é uma área que não é muito estudada, é uma área assim meio que é bem difícil, tá? A última aula que vocês vão ter com o professor Daniel é nessa linha aqui de otimização. Vocês vão ver algumas técnicas, tipo PSO, Particle Swarm Optimization, o próprio GA, algoritmo genético, também é uma técnica de otimização, e é o conceito de meta-heurística, que são formas de, assim, beleza, quais são os melhores parâmetros para eu montar minha rede neural, seja uma MLP ou uma Deep Learning, como uma convolucional, por exemplo, quais são os melhores parâmetros, com quantas camadas, com qual tipo de função, com dropout, sem dropout, quais são os melhores parâmetros? Aí é meio que tentativa e erro, assim mesmo que na experiência. Aí você tem técnicas como essa de otimização, que eles te dizem assim, quais são os parâmetros ótimos, melhores parâmetros para você trabalhar o seu modelo inteligente. Então, é uma técnica que já é assim mais avançada, está dentro disso aqui. Planejamento, você tem uma gama muito grande de técnicas aqui, mas é uma técnica que o pessoal não gasta muito tempo, tá? Envolve muito estudo, muito chão para ralar, então você não encontra muita gente que atua nessa área aqui. Robótica é uma área que está crescendo muito hoje em dia, mas assim, eu vejo crescendo muito para o lado da robótica educacional, de popularizar, mas não tem tanta ainda utilização como poderia utilizar. É uma coisa que falta, por exemplo, no currículo dos cursos de graduação de computação, maior ênfase nessa área de robótica. Exemplos de tarefas, né, que são realizadas usando o machine learning, eu coloquei aqui para finalizar essa introduçãozinha. Carros autônomos, né, um carro que consegue dirigir sem ter nenhum elemento humano lá, ou seja, ele consegue avaliar o caminho e decidir se acelera, se desacelera, se gira à direita, se gira à esquerda, se para, se continua, se liga. Então, são conceitos que parecem ser elementares, mas para uma máquina não são elementares. Busca na internet, isso aqui também pode parecer simples, mas, gente, um motor de busca
por exemplo, do Baidu, do Google, eles utilizam o que existe de técnica mais sofisticada que vocês podem imaginar em tudo na computação, desde a estrutura de dados, onde são armazenados os dados, para que haja uma melhor performance no acesso aos dados. Como é que a gente vai armazenar em grafos, em árvores, em lista invertida, numa estrutura estática como uma tabela? Que tipo de dados são? São imagens, são textos? Cada tipo de dado vai ter um tipo de armazenamento específico. E hoje em dia tem um agravante, digamos assim, que é a questão do Big Data. A partir da popularização das redes sociais, aconteceu um fenômeno. Antigamente, os sites, eles eram um supermercado e os clientes que navegavam na internet, eles eram os clientes que iam lá na prateleira e consumiam conteúdo. A partir das redes sociais, gente, qual foi a inversão? O cliente comum, o usuário comum, ele passou a ser também um provedor de conteúdo. Então, o cara não queria mais só ir lá no site e consumir a informação. Ele disse, não, eu quero produzir informação. Aí o cara passa a postar foto, ele passa a postar áudio, vídeo, e no YouTube, no Zap, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Imagina a multidão de dados que é despejado diariamente na internet. E esses dados eles têm que estar de forma distribuída, porque a gente está falando de sistemas distribuídos, sistemas globais, onde eu tenho servidores espalhados no mundo todo. Né? Então, a base de dados do Instagram, que tem as minhas fotos, as minhas postagens, ela tem que estar replicada com as mesmas fotos de todos os servidores do mundo todo, porque o cara tem que acessar o mesmo conteúdo. Agora, como é que você armazena, como é que você bota esses dados de forma distribuída? Aí esse foi o início do problema do Big Data. Os caras tiveram que criar toda uma técnica com métodos de computação pesada para distribuir de forma rápida esse conteúdo, de forma leve e que fosse fácil e rápido de recuperar. Então, você tem técnicas específicas para distribuir conteúdo, para pegar dados e espalhar de forma otimizada. Então, você tem técnicas de programação que vão nessa linha. Você tem frameworks que trabalham só nisso, como o Hadoop, né? O Spark, são plataformas de desenvolvimento que você já constrói o algoritmo em cima desses conceitos da Big Data. Então, quando a máquina de busca vai fazer uma busca em cima de um assunto que eu estou querendo, por trás aqui, gente, tem toda a sofisticação da tecnologia computacional que vocês possam sonhar, de inteligência artificial e de ciência da computação pura também lá. Detecção de fraude, pontuação de cartão de crédito, né? O cara não tem como botar um analista humano para ficar analisando a conta, o movimento do marketing para saber se ele está bem, se ele não está bem, se ele está tendo movimento, se ele está pagando as contas. Então, ele bota um sistema para monitorar de inteligência artificial e um sistema de pontuação que vai avaliando, vai atribuindo pontos e aí vai subindo no ranking. E automaticamente, quando ele atinge determinados pontos no ranking, ele vai recebendo, por exemplo, crédito, ou também, da forma inversa, ele vai perdendo crédito se ele vai caindo naquele ranking. É mais ou menos assim. Reconhecimento de padrões. Então, você pegar uma imagem e reconhecer. Tu vai fazer uma busca na internet. Eu quero saber um gatinho tomando leite na floresta. Aí você tem toneladas de imagens. Aí ele vai buscar aquela que tem aquela informação. Ele reconheceu um padrão de imagens. Isso é machine learning pura. E eu tenho técnicas tradicionais de reconhecimento de padrão e tenho as técnicas de machine learning. Aplicações de ensino, né, social, de atenção social, modelos de precificação de mercado, tudo isso é aplicação de machine learning. Análise de sentimento baseado em texto. Então, eu posso, a partir da escrita,
inferir se o cara está triste, se ele está feliz, se ele está contente, se o cliente está satisfeito pelo texto. Tá? Eu não tenho como ficar monitorando um texto individual, são milhões de clientes que as grandes empresas têm. Então, eles trabalham com text mining, então mineração de texto, e depois jogam uma aplicação de inteligência artificial, de machine learning, que faz análise de sentimento. Uma coisa que a gente não vai ter tempo, mas vocês, de repente, num módulo avançado, a gente faz muito rapidamente um programinha, usando uma técnica de deep learning, que faz um sistema de recomendação de filme a partir do teu clique. Eu assisti um filme, eu simplesmente, ao final, vou dizer assim, gostei, não gostei. Gostei, não gostei. Aí ele vai criando um banco de dados, uma informação anexa ao filme, com o gosto do cliente. Aí, daqui a pouco, quando eu vou recomendar um filme, eu já vou em cima dos cliques positivos, né, da avaliação positiva que ele teve de filmes, e eu vou escolhendo filmes que têm a mesma natureza. E assim funcionam os sistemas de recomendação. São sistemas de deep learning, que são machine learning também. Predição de sucesso ou falha. Então, você tem sistemas que calculam risco e dizem assim, olha, a chance de dar certo, isso aqui é 0, é negativo, ou é muito grande. Tá? Os caras bolam as coisas e jogam lá, NFT, agora a nova moda é o NFT, né? Então, mas o que é o NFT? Não, é um cara que criou um desenho lá e disse, olha, esse desenho aqui vale 1 bilhão. Tá, mas o desenho vale? Vale. Por que vale? Porque esse cara aqui está dizendo que vale. E pronto, então agora a galera vai investir, vou comprar isso aqui por 1 bilhão. Os caras criaram como criaram o Bitcoin. Aí agora eu vou dizer assim, beleza, aceito isso, não aceito. Eles fazem uma análise de risco. Qual é a possibilidade de ser bem sucedido ou de fracassar? Imagine que num mundo moderno, onde investimentos são dinâmicos, os caras, com um clique, tiram o dinheiro de um país e botam no outro país, já a NFT já deu bug, Vitor. Mas, cara, está crescendo, viu? Aí os caras pegam assim as celebridades, e as celebridades estão bancando isso aí, os caras que têm dinheiro, aí sai no jornal. Neymar investiu 1 bilhão em NFTs. Aí o cara, não, o Neymar investiu, então bora. É assim. É o endorse, né? Recomendação online ou oferta no Big E-Commerce, no site de Big Ofertas. Sistemas de recomendação. Já falei aqui, Amazon, Netflix, Spotify, por aí vai, né? Aquela magia, você tá ouvindo música no Spotify e de repente vem aqui sugestão de músicas que são daquele tipo que você curte. Cara, nossa, magia, não, feitiçaria, não, isso é tecnologia. Esse diagrama também é clássico, colocando aqui, não mais de forma de círculos concêntricos, mas aqui com essas caixinhas. No espaço mais externo, eu tenho a inteligência artificial como uma área maior. E se eu for colocar uma maior do que a inteligência artificial, eu colocaria a ciência da computação, mas seria o conjunto de todas as técnicas, né, que permitem os computadores a imitar ou emular o comportamento humano. Aí tem dezenas de abordagens de IA, das mais antigas e atuais. Então, a partir dos anos 80, se consolidaram as técnicas de machine learning. Então, as características, e a gente já falou aqui nos slides anteriores, as características do machine learning são técnicas de inteligência artificial, mas elas têm a habilidade de aprender sem terem sido programadas especificamente para aquela tarefa. Então, eu treinei. O meu modelo ele foi bem sucedido com os dados, com algum problema, eu vou aplicar para outro problema, para outros dados. E ele tem uma adaptatividade muito grande. Né? E a partir de 2010, 2012, a gente teve uma avalanche de novos algoritmos, e a gente vai falar do que aconteceu de diferente para a gente ter esse surgimento aqui de novas tecnologias de IA, de machine learning, mas que revolucionaram até hoje. 10 anos depois, a gente está em plena revolução ainda do uso da Deep Learning. Aonde eu tenho uma classe de algoritmos que tem a capacidade de extrair padrões dos dados utilizando
toda a forma de abordagem das redes neurais. Então, professor, Deep Learning são redes neurais? São redes neurais, são algoritmos de redes neurais aperfeiçoados, melhorados, então, eles e utilizados na sua, digamos assim, na sua magnitude, com todo o potencial que ele agora pode oferecer. E a gente vai falar mais sobre isso aqui. Então, as técnicas de Deep Learning são técnicas de redes neurais, mas é a nova geração das redes neurais, eu gosto de chamar de redes neurais tunadas, né, que elas tiveram uma injeção algorítmica aqui que rompeu algumas barreiras que travavam o uso das redes neurais tradicionais, como essas que a gente usou na aula passada, que são as Multilayer Perceptron. Professor, então ninguém usa mais uma rede neural tradicional. Não, negativo. Usa sim, a gente usa. Uma coisa é eu usar, depende da aplicação, né? Então, por exemplo, eu vou usar uma rede neural convolucional, ultra mega power poderosa, com 1000 camadas, cada camada com 800 neurônios, para classificar a base de dados íris. É como se eu estou usando uma bomba nuclear para matar um carapanã. Não tem a menor necessidade. Então, depende do que eu quero. Eu posso usar um modelo mais complexo, mais simples. A vida nessa área da inteligência artificial é conhecer vários modelos, várias técnicas, de várias abordagens, e ir aprendendo aonde aplicar. Isso vai depender do problema, vai depender dos dados, a natureza dos dados. Então, você vai entendendo qual é o melhor tipo de modelo para aquele problema específico, né? Para aquela tarefa em específico. É uma classificação? É uma regressão? É uma predição? É uma previsão de série temporal? Depende do problema. E os dados? Quais são os dados? Deixa eu analisar. Nossa, isso aqui é muito complexo. Não dá para usar esse modelo, vou usar esse outro aqui. Tá? Mas as técnicas de Deep Learning são todas em cima de redes neurais. Então, bora lá. Voltando aqui a lembrar também as 3 principais abordagens de aprendizado. Se a gente está falando de machine learning, de aprendizado de máquina, eu tenho aí dentro dos algoritmos de machine learning alguns que são chamados de algoritmos de aprendizado supervisionado, onde eu tenho aqueles dados rotulados, né? E eu treino meu modelo. A gente também tem essa característica de treinar, e aí a gente separa essas etapas, a etapa do treinamento, a etapa do teste de validação, ou só do teste. No aprendizado supervisionado, durante o treinamento, eu vou fazer exatamente aquele lance de apresentar dados rotulados, onde eu tenho a saída esperada, para ele aprender a fazer o mapeamento, e depois eu vou pegar já esse meu modelo treinado e vou dizer assim, agora vou te submeter dados que você não vai ter a saída. Vamos ver se você consegue se dar bem, entendeu realmente o problema e aprendeu os dados. Então, é quando a gente tem o aprendizado supervisionado, né? Eu vou aprender a partir de um conjunto de dados que a gente chama de treinamento rotulado. Então, por exemplo, classificação de e-mail. Então, eu quero classificar spam no meu e-mail. Olha, beleza, mas se eu for escrever assim, eu vou fazer um programa tradicional. Todo e-mail que vier assim, 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 coloca spam no flag. Aí eu vou fazer assim, o meu if vai ser assim, 100 bilhões, e eu não vou conseguir descrever num código o que é um spam. E o meu programa, é isso que a gente chama de, é um conceito que a gente vai usar logo à frente aqui, feature handcrafted. As características eu estou projetando, eu estou desenhando, dizendo, olha, cara, as características são essa aqui, olha, se ele vier com essa, desse jeito, escrevendo passo a passo, ele é um spam. Então, o Machine Learning diz o seguinte, não, joga fora isso aí. É o seguinte, eu vou mostrar 100 e-mails que são spam para o meu programa, para o meu algoritmo, e pelo exemplo, ele vai aprender o que é o spam. Eu não vou precisar descrever para ele a feature dizendo a característica do spam, não. Eu vou mostrar o que é o spam
Então, eu vou mostrando. Assim, não é assim que a gente aprende, né? A gente diz, o que é um gato? Olha, o gato é um bicho com orelhas, com pelo. Pô, mas tem um monte de bicho com orelha, pelo. Aí, o que é que eu faço? Eu mostro um monte de foto de gato. Ah, tá. Já sei. Eu aprendi pelo exemplo. Aí eu olho um gato, isso aqui é gato. Como é que você sabe? Você não sabe, eu não te disse qual é a característica, quais são as features do gato. Não, eu sei é gato porque eu vi um bocado de exemplo, eu vi 100 fotos de gato e eu sei que isso aqui é gato. Então, isso é o aprendizado do machine learning, é o aprendizado supervisionado, e ele foi intensificado, essa parte de aprender a representação, o modelo, foi intensificado na Deep Learning. Então, eu mostro 100 e-mails que são spam e o meu modelo, ele aprende o que é spam. Aí, quando vier um spam, ele automaticamente ele vai jogar para a caixa de spam, ele não vai nem perguntar. Já vai para o spam direto. E não tem um programinha que ensinou ele dizendo as características, não. Ele aprendeu por exemplo. Então, aprendizado supervisionado. No não supervisionado, eu vou descobrir esses padrões em dados que não são rotulados, né? Agrupar documentos semelhantes. Então, eu estou na internet, estou fazendo text mining. Aí, cara, puxa, tem um monte de coisa parecida, né? Bem, eu não sei quem é quem, mas eu sei que esses caras são parecidos e eles são parecidos. Então, eu vou colocar os parecidos juntos. Com o grupinho dos parecidos A, o grupinho do parecido B, o grupinho do parecido C. Isso aí é um problema que a gente chama de clustering, ou clusterização, ou agrupamento. É eu agrupar por características. Isso aí é característica dos algoritmos de machine learning não supervisionados. Eu não tenho as características para dizer, olha, isso aqui é o gato, esse aqui é... Eu não tenho a foto dos gatos para mostrar para o cara, a foto do cachorro e a foto do passarinho. Eu só jogo um monte de fotos de bicho, dos 3 bichos, e eu digo assim, agrupa. Aí ele vai dizer, esses caras são parecidos, então vai ficar aqui, ó, grupo A. Esse aqui também são parecidos, grupo B. Esse aqui são parecidos, grupo C. Ele separa em 3 clusters, em 3 grupos. Eu, olhando os 3 grupos, eu disse, olha, esse grupo aqui chama cachorro, esse chama gato, esse chama passarinho. O programa não sabe que a classe é essa, porque ele não leu o rótulo, ele não aprendeu o rótulo. Ele classificou, ele agrupou por características de similaridade. Então, esse tipo de algoritmo que faz isso, tá? O KNN é um deles, por exemplo, dentre vários, eles usam a modalidade de treinamento, a gente diz, de aprendizado, a gente diz que é o aprendizado não supervisionado. Tá? Aprendizado por reforço é muito comum nos jogos, né, onde a gente tem, ao invés de ensinar a regra, olha, eu vou te ensinar agora a jogar xadrez. Beleza. Quais são as regras? Não vou te ensinar. Mas e aí? Vamos jogar. Aí eu vou jogando, aí eu erro, eu sou penalizado. Cada vez que eu errar, eu sou penalizado. Quando eu acerto uma jogada, eu sou bonificado. Da próxima, vamos jogar de novo, bora. Aí, na próxima vez, antes de eu jogar errado, agora eu joguei errado e fui penalizado. Então, eu não vou mais para cá, eu vou para cá. Aí eu vou ser bonificado de novo. Eu aprendi que o caminho correto é esse aqui e não aquele lá. Como? Errando e acertando. Então, é um aprendizado por reforço, por recompensa. A recompensa vai ser ganhar ou perder. A ação está condicionada a um feedback. Então, é uma modalidade diferente. Os games todos trabalham nisso. Pessoal, mas Deep Learning também é isso? Aí a gente já tem uma tunada dos modelos de aprendizado por reforço. A gente tem os algoritmos que trabalham com Deep Reinforcement Learning, aprendizado por reforço profundo, que é já dessa categoria da Deep Learning. E aí, são várias, né? Mas essas são as 3 principais escolas aí, tipos de aprendizado em algoritmos de Machine Learning. Uma questão crucial que a gente não pode falar em Machine Learning sem falar dela. Os modelos de Machine Learning, os algoritmos, as técnicas todas, elas são o que a gente chama de data-driven ou data-driven. Vou colocar aqui no chat o termo. Estão por aí ainda, gente? Sim.
São modelos baseados em dados. Não existe nada, não existe machine learning se eu não tiver dados. Por quê? Porque são modelos que eles aprendem a partir dos dados. A grande sacada, o grande segredo da técnica de machine learning não está na estrutura, não está no algoritmo, está nos dados. É de lá que ela extrai conhecimento. Ela aprende a fazer as correlações a partir dos dados. Se eu não tenho dados, acabou. Eu não tenho padrões para descobrir, eu não tenho correlações para fazer. Agora, temos um problema grave nas técnicas de machine learning, que é um problema por um lado, mas vai ser uma solução por outro lado. Esse combustível que a gente tem nas técnicas de machine learning, que são os dados, eles trazem dois problemas que são o espinho na carne dos algoritmos de machine learning. Um problema se chama a maldição da dimensionalidade e o segundo é a estagnação da performance. O que significa isso, professor? Os dados eu preciso, né? Se eu não tiver dados, eu não consigo... não existe machine learning. Beleza, então eu tenho um bocado de dados, agora eu vou usar meus algoritmos de machine learning. Beleza. Só que se eu tiver duas características de dados em particular, os meus algoritmos de machine learning, eles viram um fiasco. Primeiro, esse aqui, a maldição da dimensionalidade. Quando a gente fala de features, gente, features, as características, né? Aqui, a gente viu naquela última aula lá, várias features de telefone celular, e eu tinha depois um target, que era o que eu queria prever, né? Qual é a faixa de preço que o celular está? A partir das features, eu tinha várias. Então, lá, se tinha Bluetooth, se ele tinha 2 chips, se ele era smartphone, tem várias features, várias características, são as colunas da minha tabela de dados, né? Para eu adivinhar uma, para eu conseguir predizer uma, por exemplo, lá. Tem uma tarefa clássica. Só um momentinho, gente. Só um segundinho, só dar um help aqui. Ok, desculpe. Voltando. Então, quando eu tenho muitos dados, quando eu tenho muitas colunas na minha matriz de dados, o modelo de machine learning ele tende a ficar complicado. Ele tende a não conseguir aprender tanto, porque fica muito complexa o aprendizado e a correlação dos dados. É muito pesado. Para qualquer modelo de machine learning tradicional, tá? A gente diz que isso é o problema da dimensão muito grande das features. Quanto maior o número de features... eu tenho poucas. Quantas features a gente tinha lá no problema da íris? Vocês lembram? 4 features, né? Tamanho da pétala, largura da pétala. Tamanho da sépala, largura da sépala. No problema do telefone, a gente já tinha, eu acho que 20 features para eu prever a 21ª. Já é um bocado, né? Beleza, mas eu estou falando de muita assim, 100 e poucas, 200 colunas, 200 características. Aí os programas de machine learning, eles derrubam, eles começam a cair de performance quando eu tenho muitas features. O que acontece, gente? Esse problema, ele é chamado a maldição da dimensionalidade. Por que maldição? Porque o nosso modelo vai para o beleléu, ele não consegue aprender, ele se perde. É muita informação para ele, e ele se perde. Tá? Pessoal, isso aí é uma regra que se chama maldição da dimensionalidade. Isso é tão grave, gente, que por muitos anos se usou
e ainda se usa em modelos de machine learning tradicional umas técnicas que são chamadas técnicas de redução da dimensionalidade. Vou colocar só RedDIM. Então, olha só, o negócio é tão grave que eu tenho que criar alguns algoritmos para reduzir a dimensão dos meus dados, porque senão o meu algoritmo de machine learning não funciona legal. Vocês querem saber qual é uma das mais usadas técnicas para isso? Eu não sei quem já ouviu falar do PCA. Já ouviram? Quem já ouviu falar do PCA? Alguém já ouviu falar da técnica de PCA? Dos que estão aqui presentes? Jorge, não ouviu? Não, professor. Beleza. Vão ouvir agora. E provavelmente vão ouvir bastante. PCA é Principal Component Analysis. Análise do componente principal. É uma técnica estatística. Tá? Por sinal, depois eu vou falar para vocês de uma pós que a gente está propondo aí. Se tudo der certo, a gente vai propor uma especialização em inteligência artificial voltada para o agronegócio. E a gente tem uma disciplina lá que é de técnicas estatísticas, análise de dados, análises econômicas, que são a gente vai ver, dentre outras coisas, esse tipo de técnica aqui. O que é o PCA, gente? Ele pega assim, toda essa tabelona de dados, tá? E ele mete aqui correlação, aí ele usa correlação de Pearson, Spearman, estatística pura, técnicas de estatística. E ele vai dizer assim, qual é dessas características aqui, quais são as que realmente importam? Aí eu rodo lá o PCA, que é uma técnica de redução da dimensionalidade, e ele vai dizer assim, olha, dessas 100 colunas que tu tem nos teus dados, dessas 100 colunas, só importam mesmo para o resultado que tu queres prever essas 14 aqui. Estou arbitrando, estou chutando. Aí eu disse, beleza, o que é que eu faço? Eu tiro dos dados aquelas outras colunas, né? 100 menos 14, aquelas 86 colunas, eu tiro e eu faço um novo dataset só com essas 14 colunas aqui. O número de linhas, que são as amostras, permanece. Estou falando da coluna. São as features. Eu excluo. Com isso, o que é que eu fiz? Eu reduzi a dimensão dos meus dados para fugir de quem? Da maldição da dimensionalidade. Tá? Então, isso é um problema grave em machine learning, que ele empaca, o algoritmo empaca quando eu tenho muitas colunas na minha tabela de dados, eu tenho muitas features. Outro problema sério que eu tenho é a própria quantidade de dados. Eu treino assim com toneladas de dados, 100 milhões de dados. Cara, tem a partir de um certo momento, o meu modelo, se eu for olhar, eu vou mostrar no próximo um gráfico para vocês, ele vai aprendendo, usando aqui um gráfico que a gente chama de curva de aprendizado, ele vai aprendendo, aí a partir de determinada quantidade de dados que eu estou submetendo para o treinamento, aí a minha curva de aprendizado ela começa a se estabilizar e ela não sobe mais. Então, eu estou colocando mais dados e ele vai estagna. Isso que se chama estagnação da performance do algoritmo. Então, ele funciona legal até certa quantidade de dados para o treinamento. Se eu colocar dados além da quantidade, aí sabe o que vai acontecer? Eu não consigo melhorar a performance do meu modelo. Isso é um outro problema que vem da quantidade de dados. E aí a gente tem esses dois gráficos aqui, olha só como é um negócio. E a gente está falando aqui que o machine learning é top, que é sensacional, não sei o quê, eu estou dizendo que o algoritmo é frágil nesses dois pontos. E é mesmo. Só que esse é o ponto negativo e em seguida a gente vai falar do ponto positivo. Tá? Olha o primeiro problema da dimensionalidade, gente. Aqui, olha, no eixo do X eu tenho a dimensão, ou seja, um número de features. Uma feature, duas, é o número de colunas na minha tabela, 3, 4, aí vai embora, né? Aí aqui, a performance do meu classificador. Olha só. Com poucas features, lembra lá do íris, problema da planta íris? Olha a performance, lá no caramba, lá no altão. Aí daqui a pouco, olha, vai aumentando o número de features.
Aí vai aumentando, vai aumentando. Olha a minha performance, o que vai acontecendo. Chega um momento que o meu algoritmo tá pro beleléu. É melhor eu fazer na mão do que usar o machine learning. É a redução da dimensionalidade. É a maldição da dimensionalidade. Como é que eu resolvo isso aqui? Primeira forma, usar um algoritmo, um método para reduzir a dimensionalidade. Eu citei o PCA, mas tem um monte, tá? Tem um monte de técnicas. Se você jogar no Google aqui, técnicas de redução da dimensionalidade. Aí vai-te embora. 7 técnicas para redução da dimensionalidade. Missing Values Ratio, Low Variance Filter, High Correlation Filter, Random Forest. Olha, as Random Forest são usadas para isso também. PCA. Backward Feature Elimination, Forward Feature Construction. Aí vai embora. E aqui fala um pouquinho das características delas, tá? Então, eu tenho que aplicar técnicas de redução da dimensionalidade para dizer assim, dessas colunas dos teus dados, quais são aquelas que são importantes, gente, que realmente interessam, tá? Aquilo que não interessa, tira fora, porque vai atrapalhar a performance do meu modelo. O outro problema é a questão da quantidade de dados. Olha só, a performance comparada com a quantidade de dados de treinamento. Eu vou treinando, vou colocando mais dados, né? Mais dados. O meu modelo vai treinando legal. Chega um momento, olha assim, a minha performance vai estabilizar. Eu coloquei mais dados e a minha performance estabilizou. Eu coloquei mais dados para cá e a minha performance estabilizou bem aqui. Então, isso é um problema que os algoritmos de machine learning tradicional têm. Esses dois, agora vem um ponto positivo, esses dois problemas dos algoritmos clássicos de machine learning trazem a novidade legal, o lado bom, porque é o seguinte, quando surgiram as técnicas da Deep Learning, eu apaguei esse problema que eu tinha dos dados, tanto da restrição do número de features, quanto a quantidade de dados para treinamento. Na Deep Learning, gente, quanto mais dados, melhor. Professor, eu posso ter uma tabela de dados com 1000 features? Pode meter 1 milhão de features. Não tenho esse problema nos algoritmos de Deep Learning. Esse é um dos problemas que foi resolvido com os novos algoritmos. Por isso, dentre outros fatores que a gente vai mostrar aqui, é que a Deep Learning, ela esbagaçou com tudo, com todos os índices, com os indicadores e revolucionou. E hoje a gente está numa era onde todo lugar que você pisca é Deep Learning sendo aplicado. Tá? Porque esse era um gargalo. A Machine Learning sempre foi fantástica, muito superior aos outros métodos tradicionais, só que ela tinha esse gargalo que ficava assim, eu não consigo, eu quero me emancipar, eu não consigo. Não, você ainda é de menor, fica aí na casa, debaixo do cuidado de sua mãe, não sai depois de 20 horas e vai dormir cedo. Ela ficava limitada. Tá? Mais na frente eu vou mostrar os porquês, eu vou só citar os 3 principais motivos porquês, que são chamados os porquês da Deep Learning ter feito essa revolução. E eu voltar aqui, na questão ainda da Deep Learning, da Machine Learning, né? Essa questão das features que elas são handcrafted, né? A gente diz assim, representações projetadas por humanos. As características são essas. Lembra do e-mail, do spam? Pô, beleza, vou fazer um programa tradicional para detectar spam. Então, eu vou projetar as features. Olha, programa, toda vez que tiver essa característica assim, 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 isso é um spam. Então, eu estou projetando features, eu estou construindo dizendo para o meu programa. Tá? Essa é a forma tradicional do Machine Learning de trabalhar com features. Né? A maioria dos métodos de Machine Learning funciona bem porque ela tem, originalmente, obviamente, tem essa evolução. Lá atrás, as features eram construídas assim. Tá? Eu tenho as features que são projetadas, o cara vai dizer quais são as características interessantes e o modelo inteligente vai aprender. Né? E quais são essas features de entrada? O Machine Learning, na prática, ele vai acabar virando o quê? Um programa para otimizar pesos.
Então, os pesos são os fatores que o meu algoritmo vai otimizar para achar a melhor configuração para aprender a transformar aquela entrada naquela saída. Essa é a machine learning tradicional, né? O modelo tradicional de reconhecimento de padrões, sejam padrões de imagem, mas estou usando aqui um padrão de imagem como exemplo, eles usam essas features artesanais, tá? Para fazer treinamentos que são relativamente simples. Então, olha, vai aprender aqui a reconhecer a imagem de um tigre. Olha, o tigre é esse cara amarelo, ele é pintado branco, tem olho, tem orelha, tem a língua e tal. Então, existe essa etapa inicial, que a gente chama do extrator de características, é quem vai fazer a primeira detecção, e ela é praticamente manual, ela é mais ou menos instruída pelo especialista. Beleza, então, peraí, então o tigre tem essas características, beleza, eu vou me lembrar aqui. Então, eu extraio e eu digo assim, as características do tigre são essa aqui, é extrator de características, feito à mão, é esse termo assim, que não é automático. Não foi o programa que foi lá e detectou a característica. Não, foi eu que já disse para ele, olha, essas aqui são as características. Tá? E eu uso algum tipo de classificador que vai fazer um treinamento simples e gera a saída. Esse é o modelo tradicional de machine learning. Agora, isso aí me traz algumas limitações, e a gente já viu aquelas limitações dos dados lá, né? É muito complicado desenvolver features artesanais. Para eu fazer um programa dizendo para o meu programa dizer assim, olha, o que é um spam? Tá, o que é um spam? Não, um spam é que vem de um usuário que eu não conheço. Tá, todo e-mail que vier de um usuário que tu não conhece é spam? Não, um spam que vier oferecendo, os servidores aqui vão saber, vier oferecendo redução de crédito consignado. É um spam. Mas será que é? E se não for? Então, é muito complicado você construir essas características, essas features, artesanalmente. Você tem que pensar em todas as possibilidades e acaba se tornando um negócio muito grande, muito caro. Né? As features artesanais, geralmente, são altamente dependentes de um aplicativo, não pode ser transferido facilmente, ou seja, eu perco essa minha adaptabilidade. Tá? Quando eu venho para o deep learning, para o aprendizado profundo, eu vou trabalhar de forma diferente. Eu vou trabalhar um outro conceito para extrair essas features. Esse é o primeiro grande, a disrupção, a primeira grande disrupção entre a tradicional machine learning e a nova deep learning, né? Então, esse conceito de deep learning, que a gente chama aqui de aprendizado profundo, e tem autores que usam esse termo aqui para deep learning, aprendizado de representação, então ele aprende a representação, então ele é um grande extrator de características automático. O que ele tenta entender? Ele tenta aprender representações hierárquicas que sejam ricas. Então ele vai tentar entender assim, pô, legal, como é que essa imagem é construída? Ela é construída dos elementos A, B e C, legal, bacana. A, B e C tem alguma hierarquia? Tem um A, está no alto de uma hierarquia, e abaixo eu tenho B e C, e lá embaixo, numa outra hierarquia mais simples, eu tenho D, E e F. Então beleza. Então esse cara que faz isso, depois eu faço isso, depois isso. Aí ele tenta entender essa hierarquia e quais são as representações importantes. Só que ele faz isso automaticamente. Eu não vou fazer essa etapa de construção, de instrução de característica. Ela vai usar exatamente as camadas de redes neurais, e aí várias camadas, tá? E ele vai dizer assim, cada camada vai ter uma função específica de extrair um componente específico da imagem. Estou falando aqui, exemplificando, numa tarefa que é detecção de imagem, reconhecimento de imagem, mas podia ser qualquer outra, pode ser de voz, pode ser de texto, mas porque a gente tem uma imagem de um tigre aqui, então a gente vai usar um exemplo de uma detecção de imagem. Isso aqui que imagem é isso aqui? Tá? Então, o que eu faço? Eu vou detectar essas representações hierárquicas, tá? Ou seja, eu vou extrair as características, quais são essas features, de forma automática, em estágios de aprendizado. Professor, então eu vou aprendendo por etapas?
E aí esses estágios eles estão implementados nas diversas camadas da rede neural. E o nome profundo vem de onde, gente? Vem exatamente da quantidade de camadas que eu uso para extrair as características, tá? Então, a gente fez lá 2 programinhas em Python de redes neurais na aula passada. Um implementado no Scikit-learn e outro implementado no Keras. A gente definiu o número de camadas, tal. Mas e aí a gente vai entrar na aula que vem, vamos falar um pouquinho das limitações do modelo tradicional de redes neurais com relação ao número de camadas. A matemática da rede neural tradicional, da Multilayer Perceptron, que é onde eu tenho que fazer a retropropagação do erro, eu tenho lá um processo de derivadas que me impede de ter muitas camadas. Então, quando eu tenho muitas camadas, as derivadas elas vão se dissipando e aí eu perco, o meu peso vai começar a ficar tão pequeno que ele vai perder a capacidade de aprender quanto mais camadas eu tiver numa rede neural tradicional. Esse é um problema matemático da rede neural. Esse problema tem um nome que se chama o vanishing gradient, a dissipação do gradiente. Então, essa conta que é feita lá do gradiente, ela vai reduzindo, vai ficando tão pequenininho o tamanho do peso, quanto mais camadas eu boto, que chega uma hora que eu não tenho mais, está tudo zero. E aí eu não tenho mais ajuste para fazer, né? Então ela para de aprender. Então ela funciona, é legal, mas até um certo número de camadas. Camadas, não é de neurônios, camadas. Cada camada tem vários neurônios. Na Deep Learning, os caras resolveram esse problema com algoritmos, eles criaram algoritmos que resolveram esse problema do Vanishing Gradient, e assim eu pude usar uma quantidade infinitamente maior de camadas, e aí a abordagem mudou. Eles passaram a usar cada camada para aprender níveis das features, níveis de características dos dados. E aí passaram a usar um monte de camadas, onde cada camada tem funções específicas nessa extração de características. E aí, gente, o nome aprendizado profundo vem daí, da quantidade de camadas. Então, eu tenho modelos de redes neurais que são as chamadas rasas, são as tradicionais, e eu tenho as redes neurais profundas, que têm diversas camadas. Essa é a ideia do termo aprendizado profundo, que eu tenho várias etapas de aprendizado, várias etapas de extração de características. Essas etapas são representadas numa rede neural nas camadas que ficam entre a entrada e a saída, nas camadas ocultas ou escondidas, né? Então, olha só, a mesma imagem aqui do tigre, que aqui era bem simples a extração de característica, eu já tenho aqui, olha só, uma camada que vai ser responsável por extrair características de baixo nível. Aqui, olha, tem algumas características da imagem que essa camada vai extrair. Aí eu vou para outra camada com uma extração de informação chamada de características de nível médio. Aí eu tenho características de alto nível. E aí, no final, depois dessas camadas onde a gente diz que são as camadas de extração das características, feature extraction, ao final, eu coloco aqui um classificador tradicional. Geralmente, a gente usa aqui, sabe o que, gente? Uma rede neural tradicional, uma MLP, bem aqui. No final de uma rede Deep Learning, a última etapa, que é a classificação em si, eu uso uma rede neural tradicional, Multilayer Perceptron, para classificar. Mas antes, a gente enfiou aqui várias camadas de extração de características. Então, com isso, gente, na hora que chega aqui no classificador, já está tudo mastigado e a capacidade e a performance de reconhecimento desse nível aqui, ele exponenciou com relação ao que se fazia antigamente, tá? De forma geral, já resumindo aqui. Então, isso aqui é um típico modelo já em abstração, tá? De uma rede neural profunda, onde eu tenho diversas camadas de neurônios que são usados como camadas de extração de características, e no final eu uso uma camada de classificação. O mais comum é a gente usar aqui o Multilayer Perceptron para classificar, uma rede dense, fully connected, igual a gente usou lá.
essa hierarquia de representações vai ter um nível crescente de abstração. Olha, então eu vou crescendo a abstração a cada nova camada, a cada nova hierarquia. A cada estágio acontece um tipo de transformação dessa característica não linear treinável. Tá? O nível da abstração ele vai crescendo conforme eu vou andando nas camadas em direção à minha saída. Tá? Então, por exemplo, um reconhecimento de imagem. Uma camada vai fazer o reconhecimento de pixel, outra vai fazer reconhecimento de borda. Na próxima camada, eu já tenho o reconhecimento do texto, depois do motivo, depois de uma parte da imagem, e no final, aqui no classificador, eu vou reconhecer o objeto como um todo. Então eu não reconheci ainda o tigre aqui. Não, eu vou reconhecendo parte a parte. No último estágio, que é o meu classificador, que pode ser aqui, por exemplo, uma rede neural multilayer perception, é onde eu vou classificar, e aí eu vou reconhecer o objeto como um todo. Mas antes, eu passei por diversas camadas que eram os estágios de extração de características de nível menor e num nível de abstração menor também. Se eu estiver fazendo extração de características, em vez de ser uma imagem, é um texto que eu quero reconhecer usando rede profunda. Primeiro eu vou reconhecer o caractere, depois uma palavra, depois um grupo de palavras, depois uma oração, depois uma frase, e por último o texto completo. Vejam que eu vou crescendo a complexidade da informação que eu estou extraindo, que eu estou tentando detectar e aprender. Tá? Essa é a ideia geral do aprendizado profundo. Olha só esse gráfico do Google Trends que mostra um pouquinho desse crescimento do interesse na Deep Learning, né? Tem vários, se você pegar isso aqui, tem vários que vão até 2017, esse aqui é um que pega o interesse na área de 2010 até 2020, tá? Janeiro de 2010 até janeiro de 2020, o crescimento aqui em vermelho. Interesse, Google Trends é o seguinte, gente, é a quantidade de pessoas que vão pesquisar esse item, inteligência artificial, no Google. Artificial Intelligence. No mundo todo, tá? Worldwide. Wild não, wide. Ao redor do mundo. Wild é selvagem. Em verde, Machine Learning. Tá? E, por último, em amarelo, Deep Learning. Aqui começou baixo, para 2014, olha, com os algoritmos de Machine Learning, de Deep Learning, começou o pau a torar aqui, ó. Galera pesquisando Machine Learning. Tá caindo, professor, isso aqui é a pandemia. Por que Deep Learning, galera? O aprendizado profundo, essa Deep Learning, é um subcampo do aprendizado de máquina que tem a capacidade de aprender representação direto dos dados. Então, a partir dos dados, ele consegue fazer em estágios hierárquicos, em níveis, né, que são as camadas, essa extração de características, e ele tem uma capacidade bestial de aprender padrões, de extrair padrões, extrair essas características e depois, quando chega na última camada, já era, ele já reconheceu. Tá? Os algoritmos de aprendizado profundo tentam aprender vários níveis de representações usando hierarquia de camadas. Se você fornecer toneladas de informações ao sistema, ele vai entender e vai responder de maneira útil. O que a gente não conseguia fazer com a machine learning tradicional. A gente esbarrava na maldição da dimensionalidade e na estagnação da performance. Tá? Aqui um diagraminha que eu acho também bem legal, que mostra a mudança de paradigma da machine learning para deep learning. Então, aqui eu tinha a minha entrada, são os meus dados, né? E a feature extraction é feita aqui uma descrição humana. Olha, isso aqui é um carro. Aí eu vou dizer para o computador, olha, o carro é um veículo de 4 rodas que tem um volante, que tem porta, que tem farol, tem um motor. Eu estou... a extração de características sou eu que estou projetando, eu que estou dizendo para o meu programa o que é. Aí eu uso um classificador e ele vai dizer, beleza, aquilo ali é um carro, beleza. Classifiquei a partir de quê? Dessa ideia que foi passada, as características foram informadas para o programa. Tá? Vai ser carro ou não carro a minha saída. Na Deep Learning, gente, aqui está o carro,
E eu não vou dizer nada, eu vou meter esse carro aqui e as camadas vão fazer a extração de características. Ele vai aprendendo que esses caras têm roda, têm farol nas camadas, e no final ele vai fazer aqui 3 camadas de feature extraction, extração de características, e ao final uma camada de classificação. E aí eu vou dizer aqui, é um carro ou não é um carro na minha saída. Então, isso é uma grande revolução, uma grande evolução, que eu eliminei isso aqui, ó. A minha extração de característica passa a ser automática, tá? Eu não tenho que descrever o problema. Eu não tenho que dizer para o meu algoritmo Deep Learning, olha, carro é isso, gato. Não. Esquece. As features construídas manualmente são super especificadas, incompletas, consomem muito tempo para se projetar e validar. As features aprendidas, que é esse caso aqui, quando o próprio modelo vai aprendendo ao longo das camadas, são fáceis de se adaptar e rápidas de aprender. O aprendizado profundo fornece uma estrutura flexível, quase que universal, que pode ser aprendida para representar o mundo, representar as informações visuais e linguísticas. Pode aprender tanto sem supervisão quanto de forma supervisionada. Eu tenho modelos de Deep Learning que usam aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aqueles que usam aprendizado por reforço também. Apresenta o aprendizado de sistema conjunto de ponta a ponta eficaz. Usa grandes quantidades de dados para treinamento. Então, olha só, nas camadas eu vou extraindo características das imagens. Então, as primeiras camadas eu estou reconhecendo linhas e bordas. Na segunda camada, que a gente chama de features de nível médio, eu já estou reconhecendo aqui olhos, nariz, boca. Quando eu chego aqui na terceira camada, ainda não é a classificação, mas a terceira camada, eu já tenho a informação de alto nível, eu já tenho o rosto. E aí eu tenho diversos rostos, né? E é a estrutura facial. Vejam que a extração dessas características, ela vai lhe dando incrementalmente, em termos de abstração, mas eu vou aprendendo e aumentando essa abstração, e quando eu chego no final para fazer a classificação, eu já estou num nível muito alto de detalhamento aqui. A extração de características foi feita já num nível muito alto. Por isso, o poder do resultado que esses algoritmos de machine learning trazem é muito, muito revolucionário. Aqui tem uma timeline dessa revolução a partir de 2012. Então, os algoritmos originais, o Perceptron, aí 95, o SVM e tal. Daqui a pouco, as redes convolucionais, elas foram propostas aqui, mas não tinha ainda máquina para rodar esses caras, então elas começaram a valer. Aí, a partir dos anos 80, a gente já está aqui com a retropropagação do erro, backpropagation e tal, aí o machine learning foi reinando. Então, quando chegou aqui, gente, a partir de 2012, com uma competição aqui no ImageNet, um algoritmo chamado AlexNet, que usava redes neurais convolucionais, atingiu uma capacidade de detecção de imagem tão monstra que os caras pararam assim, epa, cara, que é isso aí? Então, a gente está usando Deep Learning. Então, a partir de 2010, 2012, aí começou-se a trabalhar e esses caras começaram a ter muito resultado. Tá, professor, mas desde os anos 80 as redes neurais já valiam, né? Mas por que só agora mudou? Lembre primeiro que a gente tinha aquele problema lá dos dados, né? Redução da dimensionalidade e a quantidade de dados de treinamento. Isso também afetava as redes neurais. Beleza. Mas o que é que mudou? 3 coisas mudaram, gente, que permitiram o surgimento da Deep Learning. Primeiro, eu passei a ter a era do Big Data. Com o Big Data, uma quantidade monstruosa de dados passou a estar disponível para treinamento. Então, gente, imagina, com as redes sociais, vocês já imaginaram que quando a gente está botando as nossas imagens no Facebook, no Instagram, no Zap, a gente está botando as nossas imagens na nuvem. Sabe o que serve essas nossas imagens? É tudo gratuito, né? Que maravilha. São
são dados de treinamento para os algoritmos de IA dessas Big Techs aí. Então, a gente está fornecendo dados para as grandes Big Techs treinarem e aperfeiçoarem os algoritmos delas de Deep Learning e de inteligência artificial. Então, quando tu vê os caras, a Google apresentou a IA dele assim no nível tal, cara, como é que ele conseguiu dados para tudo isso? Adivinha quem mandou os dados para eles? Nós nas nossas redes sociais. Então, com Big Data, a gente passou a ter muito dado disponível, muito, toneladas. E aí, meu irmão, é abraço para treinamento. Tenho dados, é ouro. Os algoritmos Machine Learning dependem de dados, é data-driven. Vamos ver o que alguém falou aqui, alguma coisa. Espionagem também, sei lá. A lei de Moore, né? Vocês conhecem a lei que mostra assim, a evolução das CPUs e tal. Mas, gente, aconteceu um negócio aqui que foi meio que sem querer. E concordo e aceito. Gente, meio que sem querer. Os caras começaram a desenvolver um tipo de processador para os gamers. Essa malucada da garotada que é ficcionada em game, que são um mercado monstruoso, milionário, né? E eles demandavam processadores de vídeo com capacidade maior do que o que se tinha. E eles começaram a desenvolver processadores que tinham capacidade de processar em paralelo. E aí foi o início da revolução com a vinda das GPUs. As GPUs, elas vieram, sabe para quê? Para os games, para os computadores dos gamers. Show de bola, nerdalhada aí, provocou uma revolução. Mas como assim, professor? Gente, a gente não tinha máquina capaz de rodar os programas de Deep Learning. As redes neurais profundas, 1000 camadas, 800 camadas, como é que vai rodar no notebook? Não tem como. E se a gente pegar essa GPU que eu tenho aqui e rodar a minha rede neural, ao invés de rodar no meu processador, eu rodar na GPU? Meu amigo, ele vai rodar em paralelo. O que faz isso aí? Bum! Começou a explodir o uso de Deep Learning rodando em cima de GPU. Hoje em dia, sabe o que a gente tem? Nos iPhones da vida, com esse aqui, você tem um processador só para Deep Learning nele aqui, que é um processador de GPU, aqui dentro. Então, quando a gente... estou fazendo reconhecimento facial aqui no meu celular, qualquer outra tarefa eu estou falando com a Siri, então ela está fazendo reconhecimento de voz, não estou rodando no chip dele, eu estou rodando num chip de Deep Learning dele, específico, baseado na arquitetura da GPU. Então, a GPU trouxe, tá, o hardware que eu precisava para rodar essas redes neurais profundas. E, obviamente, eles melhoraram o algoritmo. Eles conseguiram trazer algoritmos, loss functions e algoritmos de treinamento mais sofisticados e que não tinham aquele problema que eu falei para vocês da dissipação do gradiente, que era um problema que eu não conseguia botar muitas camadas, porque o gradiente zerava e o meu peso foi para o espaço, eu não conseguia mais ajustar, a rede neural parava de aprender. Os caras criaram uma nova geração de algoritmos de treinamento e otimização de redes neurais, que são os algoritmos de Deep Learning. Então, você tem aqui toda uma geração nova, aqui o TensorFlow é toda uma forma de se fazer programas de inteligência artificial, de Deep Learning particularmente, e extremamente rápido, porque ele implementa o código em forma de árvore, e as árvores, cada nó da árvore é rodado em paralelo na GPU. Então, meu amigo, sai uma velocidade monstra. Então, houve um melhoramento, quantidade de dados muito grande para treinar. As GPUs entraram trazendo o hardware que eu precisava para suportar essas super redes neurais e o algoritmo melhorou resolvendo os problemas e as limitações anteriores. O que a gente tem? Vinhos antigos em novas garrafas. E aí, meu irmão, foi uma revolução. Tudo bem até aqui, gente? Alright? Estão vivos? Alright. Muito bom, professor. Beleza. Quem são os popstars da Deep Learning? Esses caras aí, eles são os papas, tá? Geoffrey Hinton, Universidade de Toronto e da Google, olha a relação. Yann LeCun, New York University e Facebook. Andrew Ng, da Universidade de Stanford e do Baidu chinês, que é o Google da China, né? Yoshua Bengio,
da Universidade de Montreal. Esses caras, eles são os mentores por trás dessa bagaça aí. Óbvio, tem os seus times, tudinho, né? Vocês vejam que eles estão desenvolvendo na universidade, mas eles já estão lá nas big techs, né, botando em prática isso daí. Então, não é nada aí é à toa. Algumas publicações que são divisoras de água, gente. Em 2012, eu falei para vocês que o AlexNet ganhou a competição do ImageNet, né, o algoritmo de redes convolucionais. Está aqui o artigo, que é o artigo da publicação. Mas em 2015, essas criancinhas aqui, ó, publicaram um artigo que é considerado um marco da Deep Learning, publicaram na Nature, chamado artigo Deep Learning, uma seção de review, que é um artigo que descreve conceitualmente o que é a Deep Learning todinho, tá? O Ian LeCun, o Joshua Bengio e o Jeffrey Hinton, essas crianças. O Bengio, o LeCun e o Jeffrey Hinton. Em 2016, esses caras lançaram esse livro que é chamado A Bíblia da Deep Learning. Por acaso está bem aqui a minha edição capa dura do Deep Learning. Isso aqui é um tesouro da MIT Press, do Ian Goodfellow, do Joshua Bengio e do Aaron Corville. Então, essas são consideradas, obviamente, a partir daí, uma avalanche de publicações, mas essas são consideradas as bíblias, o breakthrough, que a gente chama, né? O divisor de águas. Né? E tem um monte hoje de livros, lá no nosso repositório, se vocês forem lá, a gente tem toneladas aqui de livros que eu coloquei para vocês, tá? Vocês lerem nos próximos 50 anos, tá lá em material aqui, ó. Material 1, material 2, ó. Bibliografia parte 1 e o bibliografia parte 2. Toneladas. Inclusive, olha aqui, ó. O compêndio aí, ó. Deep Learning, do Ian Goodfellow, Joshua Bengio e do Aaron Corville. Tá bom? O que mais? Tudo, gente. Essa é a Bíblia. Só isso. A Bíblia da área. Simbora. Bora para frente. Olha só, gente, o poder da Deep Learning. Como eu falei para vocês, esse ImageNet é uma competição mundial de reconhecimento de padrões. Então, cada um chega lá e aí leva o seu algoritmo e aí tem os dados lá e você vai meter o seu algoritmo e classificar. E aí quem tiver melhor performance ganha. É assim, cara. É uma competição mesmo mundial. Aí a galera, isso aqui... O ImageNet, que em 2012, isso aqui é um recorte do Challenge de 2017, tá? Aqui você tem a tarefa que é detecção de objeto, né? Tarefa 1, Object Detection com Provided Training Data. Então, eu dou os dados de treinamento e aí aqui a descrição da legenda, blá, 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 blá. Então, ela é a Copa do Mundo da visão computacional. Olha só, ao longo dos anos, gente, 2010, quanto é que estava a Top 5 Error Rate? A taxa de erro, tá? Média em 2010 do reconhecimento de imagem dos algoritmos era acima de 25%, tá? Aí, 2011, 2012, já começou a entrar um outro algoritmo aqui, que foi exatamente o AlexNet, trazendo a Deep Learning. Quando ele entrou em 2012, ele já trouxe para a faixa de 15%, 16% a taxa de erro de reconhecimento de imagem. Aí foi, 2013, 2014. Gente, em 2014, ele estava já próximo à taxa de erro humana. A taxa de erro humana, gente, de detecção de imagem é 5%. Em 2014, a Deep Learning já estava quase chegando. Em 2015, quando eles lançaram o artigo da Nature, os algoritmos de Deep Learning já estavam batendo a mesma taxa. Em 2016, eles baixaram para uma taxa de erro de reconhecimento de imagem menor do que a dos humanos. Tá bom ou quer mais? Tá? Aqui tem o link para, se vocês quiserem ver o artigo. Gente, aqui em 2012 foi a primeira, digamos assim,
mostra mundial do poder da Deep Learning através nessa competição ImageNet, com o algoritmo AlexNet, que trazia AlexNet por quê, professor? Olha quem é o primeiro autor, Alex Kriksky. Agora, olha quem é o último autor. Dá para ler aí? Geoffrey Hinton. Então, não é brincadeira esse cara, não. Outra competição mundial, que é uma competição patrocinada pela IBM, chama ASR, Automatic Speech Recognition, reconhecimento automático de fala. É uma outra competição, só que o ImageNet é detecção de imagem, a ASR é detecção de voz. Olha só, anos 90, né? Aí, olha aqui, ó, a taxa de erro, gente, era 80, aí vai caindo. Tá? Quando chegou aqui, nos anos 2000, os caras começaram a usar pesado, modelo oculto de Markov, e aí começaram... Quando chegou 2012, aí começaram a aplicar algoritmo de Deep Learning. O que aconteceu com a taxa de erro aqui? Ó? Começou para reconhecimento de voz, abaixo de 10%. Aí você começa a ver surgir bem aqui os assistentes pessoais, Siri, Cortana, blá, 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 que usavam o quê? Reconhecimento de voz. Então, já está num nível comercial. Então, você já tem impacto na indústria aqui. Olha só, outra competição muito famosa, tá até, acho que está agora, está acontecendo, em 2022, é o Google I.O. Essa aqui é uma declaração do CEO da Google, na época do Google I.O. de 2017. O modus operandi de comunicação com dispositivos touchscreen agora está envelhecendo com a evolução da tecnologia de reconhecimento de fala e reconhecimento de imagem e vídeo. A taxa de erros em palavras caiu para 4,9%. Tá? Ela era, em 2016, era 8,5%. Em 2017, ela já estava abaixo de 5%. Taxa de erro para reconhecimento de fala. Além disso, a taxa de erro de visão para algoritmo já ficou abaixo da taxa de erro da visão humana em 2016. E aí está a taxa de erro, né, descrita. Isso é para fala também. 8,5%, aí foi caindo em 2016 para 6,8%, e em 2016, em dezembro, 6,1%, e atual, que isso aqui lembra que é em 2017, já caiu para menos do que 5%, taxa de erros em reconhecimento de voz. E aí, vamos passar agora para os finalmente já da nossa aula de hoje, para a gente ter essa ideia geral aí da Deep Learning, tá? Na aula que vem a gente vai falar mais de uma técnica específica, que é a rede neural convolucional, e a gente vai fazer uma implementação de CNN, que são as convolution, esses termo em inglês, que é Convolutional Neural Network. Então, a gente já sabe agora que as redes de Deep Learning, elas são baseadas, são redes neurais artificiais. A gente já sabe também que as redes neurais artificiais, elas têm uma inspiração biológica e tem todo um modelo matemático de processamento lá que foi proposto pelo McCulloch-Pitts com um neurônio artificial. Uma rede neural artificial é um conjunto, tá, de neurônios artificiais que trabalham como uma máquina de processamento paralelo. Essa é a ideia, onde eu tenho camadas, né, aqui as camadas de entrada, a camada de saída, e as camadas intermediárias são chamadas camadas ocultas ou camadas escondidas. É aqui que está o segredo da Deep Learning, são nas camadas ocultas. Tá? Na Deep Learning, então, numa rede neural profunda, eu tenho uma quantidade de camadas muito grandes, e assim eu posso fazer a extração das características por etapas. Eu não saio já detectando qual é a imagem, eu vou detectando parcialmente níveis de abstração distintos a cada camada, e no final eu meto aqui um classificador, né, e eu consigo, aqui eu já estou no nível de face, né, a mesma coisa, bordas, aqui eu estou no nível de partes do rosto, e aqui já são as faces. E aí eu consigo classificar com muita tranquilidade usando um classificador como uma rede neural multilayer perceptron na ponta aqui. E aí a minha saída ela já vai ser a imagem classificada. Aqui um trechinho do artigo Deep Learning lá do
do Lecan, do Benjo e do Jeffrey Hinton, né? O aprendizado profundo permite que modelos computacionais compostos de múltiplas camadas de processamento aprendam representações dos dados com múltiplos níveis de abstração. Esses métodos melhoram drasticamente o estado da arte no reconhecimento de fala, reconhecimento de objetos visuais, detecção de objetos e muitos outros domínios, por exemplo, como descoberta de drogas e na área de genômica. Então, aqui a ideia, né, é de várias camadas onde eu vou fazendo essa extração de características. Isso aqui é uma ideia que a gente chama de filtros, que a gente vai ver na aula que vem. E ela é também, gente, bioinspirada. A nossa forma de detecção de objetos no cérebro, ela também é por região e é em camadas. Então, eu tenho uma região do cérebro que é responsável por reconhecer partes da imagem, outra região por partes da imagem. Não é reconhecido de uma vez só. Então, eles conseguiram fazer a bioinspiração do modelo de forma mais realística agora, né, com a Deep Learning. Então, uma rede neural profunda consiste numa hierarquia de camadas em que cada camada transforma os dados de entrada em representações mais abstratas. Tá? Por exemplo, borda, depois nariz, depois a face. A camada de saída, que é o classificador, combina esses recursos para fazer a predição. É aqui ela está dizendo, isso aqui é um gato. Lá na saída. Aqui outra ideia, mesma coisa, a partir das imagens, as camadas vão extraindo as características em níveis de abstração, aqui as bordas, essa camada, as partes do rosto, e aqui as faces. E aí o classificador final diz assim, essa aqui a imagem. E agora, gente, para encerrar, eu separei aqui as principais técnicas de Deep Learning usadas ultimamente. Tem outras, obviamente, mas eu coloquei aquelas que são as mais conhecidas, as mais faladas, as mais estudadas, as mais aplicadas. Começando com a grande popstar, que é a que começou lá atrás revolucionando e continua até hoje, é a mais usada, é a grande popstar da Deep Learning, que são as redes neurais convolucionais. A gente chama de CNN, Convolutional Neural Network. Tarefas que eu faço com esse tipo de algoritmo: reconhecimento de imagem, análise de imagem, segmentação de imagem, análise de vídeo, processamento de linguagem natural, um monte aqui. Tá? Esse aqui a gente vai ver, é o nosso assunto da minha última aula com vocês, que é a aula que vem, tá? Que a outra já vai ser o professor Daniel para finalizar o curso. Outra técnica de Deep Learning são as Restricted Boltzmann Machines, tá? Máquinas restritas de Boltzmann. Tipo de tarefa que eu faço: redução de dimensionalidade e sistema de recomendações. Isso aqui é muito legal. A gente não vai ter tempo, mas quem sabe aí num módulo avançado, que eu estou prometendo há 2 anos e a gente não teve tempo, mas a gente mostra uma implementação de sistema de recomendação de filmes, que é bem legal. Então, essa aqui é a carinha de uma... Olha, ela trabalha com probabilidade. Então, a probabilidade do cara gostar dessa, então é uma combinação... vai ser recomendado o filme que tiver a maior probabilidade do cara gostar em cima dos cliques que ele já deu de like ou dislike, que são zeros ou uns. Então, isso aqui é bem legal. Isso é um sistema que é usado na Netflix, no Spotify, no Prime Video, todos esses sistemas de recomendação aí. Qualquer site que você entra, hoje tem sistema de recomendação. Né? Gente, isso aqui é tão usado hoje, que se eu estou conversando com vocês e eu falo com vocês, gente, hoje à noite eu tenho um show, mas eu estou precisando, falei assim, eu estou precisando comprar um notebook novo. Aí, quando acabar a aula, eu vou entrar no meu Instagram. Quando eu vou entrar no Instagram, logo de cara vem uma propaganda, uma recomendação de notebook para eu comprar. Então, onde veio isso, gente? De onde veio? Que raio de feitiçaria é essa? Então, isso é porque o microfone do iPhone está capturando tudo que eu falo aqui e ele fica filtrando as falas que os clientes querem. Preciso comprar. Acabou, meu. Preciso comprar. O que vem depois ele vai detectar, sistema de detecção de fala, vai transformar em texto, e ele já vai na base de clientes lá do Instagram e vai dizer: quem é que vende computador? A Lenovo vende, a Amazon vende e tal, beleza. Quem é que pagou o anúncio em dia? Quem pagou mais? Foi a Amazon, beleza. Então o Marcos entrou, já mete a recomendação de um notebook para ele comprar. Feitiçaria, né? Sensacional.
Vírus pônei. Da próxima eu falo, preciso de dinheiro. Isso é coisa do inimigo, Jorge. Mas na verdade ele está acumulando a informação que você deu quando estava ligado. Tá? Outro tipo de algoritmo de deep learning também muito utilizado hoje, o autoencoder. Tarefas que ele faz, redução de dimensionalidade, detecção de características, configuração de modelos de recomendação, adicionar características a grandes conjuntos de dados. O autoencoder é quase que um mapeador e demapeador, né? É quase que criptografar e descriptografar uma... Olha aqui, eu codifico primeiro e depois decodifico. Na entrada, eu tenho sinais de entrada, codifico, essa informação é utilizada e depois decodificada e gera na saída. E eu tenho o Deep Autoencoder, que é utilizando muitas camadas. Né? Gente, esse aqui é um dos mais sensacionais modelos de algoritmo da Deep Learning, que eu acho fantástico, são as redes GAN, redes geradoras adversariais. São redes que têm a capacidade de gerar, cara, de criar conteúdo. Então, é um negócio louco. Então, é uma tecnologia de Deep Learning que hoje, você vê lá, quando eu citei na primeira aula, exemplos de tarefas são feitas com Machine Deep Learning, criação de imagens, composição de música, criação de texto. Os caras estão criando texto, gente, é um negócio doido. Então, as redes geradoras, elas têm essa capacidade. Aqui tem um exemplo aqui, ó. Por exemplo, tarefas que ela faz, geração de imagem e texto, geração, não é captura, é geração, ela está criando. Melhoria de imagem, novos processos de descoberta de drogas, tudinho. Olha aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui um classificador que tem que identificar se o meu número é real ou ele foi fabricado artificialmente, tá? Então, aqui eu tenho um conjunto de treinamento com vários números. Lembra lá da tarefa que vocês fizeram de classificar o banco de dados digits? E aqui eu vou usar um gerador para criar números fake. Né? Para quê? Só para embaralhar aqui e ver se melhora a performance de treinamento desse cara aqui. Então, eu gero números fake que não foram desenhados à mão, foram criados pelo computador, pela uma rede GAN, tá? E isso vem para cá e o meu discriminador tem que dizer se aquele número é um número real, que foi digitalizado ou foi criado por computador. Eu tenho, então, isso aqui é um exemplo de vários, mas as redes geradoras, elas, nossa, são demais. Esse aqui, gente, os mapas auto-organizados são dos anos 90, então eles já eram, um modelo antigo de rede neural, só que agora, com os novos algoritmos, eles entraram na era da Deep Learning, com muitas camadas, e eles são muito interessantes, são usados muito para agrupamento. Então, isso aqui é treinamento não supervisionado, tá? Detecção de suspeita de fraudes, projetos criativos em música, vídeos e texto. Agora, isso aqui é uma aplicação bem legal, gente. Por exemplo, eu peguei os países, né? E eu vou colocar os países e a informação do IDH deles, IDH, tá? Índice de Desenvolvimento Humano. E eu disse, eu quero que ele classifique assim, programa, me agrupe aí por IDH. Então, isso é uma tarefa de agrupamento, uma clusterização, treinamento não supervisionado, tá? Aí ele vai começar a agrupar, mas olha só, ele vai agrupar por cores. Então, os países que estão, aqui são países, tá? Os países que estão mais próximos, eles têm o IDH mais próximo. Os países que estão mais longe, por exemplo, a Bélgica está bem longe aqui da República Dominicana. Então, aqui os países que estão perto da República Dominicana são aqueles que têm o IDH mais próximo da República Dominicana. Então, eu consigo fazer umas coisas bem interessantes com rede som, tá? Redes de crença profunda. Esses caras aqui é um modelo de Deep Learning que não é muito usado, mas são extremamente poderosos, são usados para reconhecer, agrupar, gerar imagens também, sequências de vídeo, dados de captura de movimento. Outra aplicação é o processamento de linguagem natural. Gente, isso aqui, por exemplo, pega vídeo, um vídeo que está passando e ele vai gerando legenda do que está acontecendo no vídeo. Não é caption que vem a letra lá da geração dizendo uma legenda, não. Ele, a partir do frame do vídeo,
Ele pega um vídeo que está passando, aí ele pega um frame, aquela imagem, aí ele detecta aquela imagem, descobre o que é aquilo e ele vai escrever. Uma mulher está passando com o carro. Aí a outra imagem já passou. O carro atropelou a criança. E ele vai dando aquela legenda, geração automática de legenda em foto e vídeo. Automático. Com redes de crença profunda. Esse aqui é um modelo também antigo, que já era, são redes recorrentes. Lá atrás se usava bastante. Redes neurais recorrentes são uma forma de rede que usa um sinal de retroalimentação, e elas com a Deep Learning voltaram a ser utilizadas com muita força. Hoje a gente tem, eu tenho até, em algumas aulas, a gente usa, por exemplo, um exemplo de redes neurais recorrentes, modelo tradicional, que a gente chama de Vanilla, e a gente tem duas modalidades de redes recorrentes que são Deep Learning, são as redes LSTM e as GRU. Esses dois modelos são de Deep Learning. Elas são muito utilizadas, gente, para predição de séries temporais, tá? Predição de séries temporais, então eu tenho uma quantidade muito grande de dados para trás e eu quero prever para frente como é que vai ficar. Então, as redes, especialmente as redes LSTM. E também, elas são muito utilizadas para a parte de Machine Translation. Machine Translation é reconhecimento automático e tradução automática da fala. O cara está falando inglês e ela está ouvindo aquele áudio em inglês e ele já vai traduzindo para o português e já vai gerando a tradução em português. E tem uma outra aplicação que eu acho fantástica, a gente faz com redes recorrentes, gente, de Deep Learning, que é a geração da próxima palavra. Vocês já entraram para fazer um e-mail no Google, você está escrevendo e do nada ele já te propõe a próxima palavra. Vocês já viram isso? Quem já viu? Sim. É bruxaria, né? Bruxaria pesada. Cara, isso aí é rede neural recorrente. É uma LSTM que a partir do texto que você já escreveu, e aí vem a recorrência, ela está acumulando a informação para trás, ela vai estimar, vai fazer uma predição da próxima palavra que você quer. Exatamente a aplicação se chama predição ou estimação da próxima palavra. Então, tu vai escrevendo e ele vai te prevendo. Então, tu tá no teu Gmail escrevendo e ele vai te dizendo, coloca assim, conforme, aí ele já bota assim, solicitado. Égua, ele tá lendo? Não é porque ele guardou na memória. Não, ele não guardou nada na memória. Ele está fazendo naquela hora ali o reconhecimento do texto que ele está escrevendo e ele está gerando a predição da próxima palavra. São redes neurais recorrentes, são usadas. Esse aqui é um outro muito difícil de implementar, mas é extremamente usado também para Machine Translation, tradução automática. Tá? São chamados mecanismos de atenção, Attention Mechanism. Permite que o modelo lembre todas as palavras de entrada de forma parecida com a LSTM. Mas isso aqui é uma evolução das redes recorrentes. LSTM é um tipo de rede recorrente. Permite que o modelo lembre todas as palavras da entrada e se concentre na palavra específica para formular uma resposta. Adaptações mais recentes do Attention Mechanism viram modelos irem além das redes recorrentes para a autoatenção, o reino chamado dos transformadores. O BERT do Google, o GPT do OpenAI e o XLNet, mais recentes, são modelos de PNL, processamento de linguagem natural, mais populares hoje, são amplamente baseados em autoatenção e na arquitetura de transformer. Então, eu vou colocando aqui, ó, I am a student. Ele já vai, em cada célula dessa aqui é um neurônio da minha rede, gente. Só que ele tem uma capacidade de assim aqui, ó, da mesma forma. Cada célula dessa é um neurônio. Só que é um esquema um pouco mais sofisticado, tá? É que eu tenho diferentes tempos. É que o tempo normal, o tempo T+1, T+2, que é para ter a ideia de memória do processamento. Então, aqui, ó, I am a student, tá? Aí ele já está traduzindo, gente, aqui, ó, je suis, então já está traduzindo para o francês. Eu sou um estudante, ele já está jogando aqui na saída para o francês. Tá? Aqui é um outro modelo. Então, é um outro algoritmo extremamente sofisticado de machine learning. E
lembra que a gente falou do Reinforcement Learning, que é usado nos jogos? Cara, o Deep Reinforcement Learning é a aplicação de aprendizado por reforço em redes de Deep Learning. Então, é um negócio absurdo. Quem se lembra do AlphaGo, o AlphaGo é um programa da Google AI que foi colocado para, usando Deep Learning e usando Reinforcement Learning profundo, para aprender a jogar o jogo de tabuleiro Go, que é um jogo milhões de vezes mais complexo do que o xadrez. E aí ele fez, aí teve um torneio mundial que ele ganhou o coreano, que era o campeão, que era o terceiro lugar do ranking mundial, e numa melhor de 5, o AlphaGo da Google derrubou e ganhou o coreano, e depois, um ano depois, ele desafiou o 0-1 do mundo, que é o chinês. E numa melhor de 3, o AlphaGo derrotou o chinês, que era o melhor jogador desse jogo de tabuleiro, usando aprendizado por reforço. Ou seja, não tem ninguém dizendo a regra para ele. Ele aprendeu jogando. Tá? Depois que ele ganhou o chinês e ganhou uma premiação lá, eles aposentaram essa área de jogos de tabuleiro e aí dedicaram o Google AI para outras coisas mais úteis, como descobrir novas galáxias, esse tipo de coisa. Esses caras estão tão aloprados, gente, que eles já estão no nível que esses algoritmos do Google AI, essas coisas, eles trabalham com a autocorreção do seu código. Você imagina isso? Tem um código, tá? E ele fica analisando o código dele e otimizando. Então, ele está trabalhando na melhoria do próprio código. Então, já é o negócio, a vaca está voando faz tempo. E aí, por último, gente, eu só fiz um recorte aqui para vocês, não vou entrar, tá? Mas um diagraminha que eu trouxe as diferentes arquiteturas que a gente tem de redes neurais, para vocês verem o tanto que é esse universo. Então, aqui, desde o Perceptronzinho, Perceptron orientado para frente, redes RBF, uma rede Deep profunda orientada para frente, redes neurais recorrentes, a LSTM, a GRU aqui, ó, tudo são redes recorrentes. Veja que ela tem um sinalzinho de retroalimentação, blá, blá, blá. O autoencoder, tá? Aí aqui a gente já tem cadeias de Markov, redes Hopfield, são redes tradicionais dos anos 80 também. Aqui o máquina de Boltzmann Machine, máquina restrita de Boltzmann, as redes Deep Belief Network, redes convolucionais profundas. Vejam que aqui eu tenho as camadas de convolução e aqui eu tenho o meu classificador aqui, que é a minha Multilayer Perceptron, gerando a minha saída. Eu tenho as redes deconvolucionais, tá? E aqui, olha só, as redes Deep Convolutional Inverse Graphics Network. Aí o bicho vai embora. E, por último, aqui, as redes GAN, redes geradoras adversariais, LSM, ELM, EcoState Network, Deep Residual Network, Cohone Network, essa é uma tradicional dos anos 80, anos 90. Professor, máquina de vetor de suporte é uma rede neural? Não, mas aqui ela está implementada como uma rede neural. Eu consigo implementar um algoritmo de SVM como uma rede neural artificial. E agora, gente, olha aqui, a última para vocês irem para casa. Neural Turing Machine, máquina de Turing neural. Então, com isso a gente chega no final dessa nossa aula de Deep Learning, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos voltar aqui, vou parar a apresentação. Vamos fazer um print, que faz tempo que eu não faço um printzinho aqui. Quem quiser ligar a sua câmera aí, 30 segundos para a gente ligar, enquanto eu vejo o chat. Aí o Edson pode até parar já a gravação.